Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre o nosso corpo, nossa saúde, nosso trabalho. Que nós possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. Amém? Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, lendo hoje Números capítulo 17. E aí eu convido você a pegar a sua Bíblia e já abrir em Números capítulo 17 e acompanhar a leitura da palavra de Deus conosco. Hoje um capítulo pequeno, mas muitíssimo interessante. Vamos lá? Números 17:1 diz: O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Lembra do capítulo anterior, capítulo 16. Corá se levantou juntamente com Datã e Abirão e On. Corá sendo da tribo de Levi, Datã, Abirão e On da tribo de Ruben se levantaram contra Moisés com mais 250 homens. Provavelmente a maioria desses 250 homens também da tribo dessas duas tribos, especialmente da tribo de Levi, porque eles estavam reclamando da liderança de Moisés e Arão, especialmente Arão como sumo sacerdote. Então, aí Deus castiga-os, a terra os engole vivos e o povo ainda se revolta, acusando Moisés e Arão de terem matado o povo do Senhor. E foi preciso uma intervenção de Deus que trouxe aquela peste no meio do povo, que morreram 14.700 pessoas por causa daquela rebelião. Agora Deus vai mostrar de uma outra forma quem é o seu escolhido. E a orientação nos versos 1 e 2 que acabamos de ler é que cada líder de tribo traga uma vara. Naquela época era normal uma pessoa andar com um cajado ou uma vara, e para se defender, por onde ele andava, né? Tinha várias utilidades essa vara. E aí o Deus diz: na vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Então no verso 2 já foi dito que nas varas de cada líder fosse escrito o nome de cada líder, né, naquelas varas. E agora da tribo de Levi é escrito o nome de Arão, como líder da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Versículo 4: deposite-as na tenda do encontro, na tenda do templo, que era o templo móvel, o tabernáculo, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. Então, Moisés deveria colocar no Santo dos Santos, aquele lugar sagrado que o sumo sacerdote só entrava lá uma vez por ano. As varas deveriam ser colocadas lá nesse local. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Então parece que a queixa era algo que já vinha sendo murmurada por aquele povo bastante. E agora Deus quer dar um fim nessa história, fazendo um milagre para mostrar quem era o seu escolhido. E o desafio, eu acho que todos entenderam, mas reforçando, cada líder deveria trazer uma vara. Normalmente essas varas de cada líder eram varas cortadas, vamos dizer assim, tirada a casca daquela vara. Com o tempo ela ficava seca, era uma madeira resistente. E agora Deus diz que uma daquelas varas Deus vai fazer florescer para mostrar quem é o seu escolhido. Versículo 6: assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas.
Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. Então, tudo foi seguido à risca, as varas foram colocadas lá com os nomes de cada líder escrito na vara, inclusive pela tribo de Levi, a vara com o nome de Arão. Verso 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Numa noite, Deus fez uma vara, provavelmente uma vara que Adão já andava com ela, Arão andava com ela há muito tempo, fez aquela vara florescer, diz que ela tinha brotado, tinha tido brotos, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras, botões, flores, amêndoas maduras e brotos, numa vara que provavelmente já estava ressequida. Com isso, Deus estava mostrando para o povo quem era o seu escolhido, a tribo escolhida para ser a tribo sacerdotal. Versículo 9. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. Então já eram cajados, varas que eles já usavam. Em cada vara tinha o nome do seu proprietário e agora cada um pegou a sua de volta e Arão então ficou reconhecido como o escolhido de Deus para o exercício do ministério sacerdotal. Versículo 10. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Então aquela vara ia ficar lá no Santo dos Santos, próximo da arca da aliança, para o povo lembrar que aquela vara estava lá e lembrar da confirmação do milagre, do sinal que Deus fez para mostrar que os levitas eram a tribo escolhida por Deus para ser a tribo sacerdotal. Isso porá fim à queixa deles. Eu estou lendo a segunda metade do verso 10. Isso porá fim à queixa deles contra mim para que não morram. Porque se eles continuassem a se queixar, a ira de Deus ia se levantar e aquele povo seria morto. Então foi até uma maneira de Deus poupar aquele povo e não deixar dúvida no coração deles. Verso 11. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Moisés, fiel, obediente a Deus, fez tudo como Deus havia ordenado. Verso 12. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos. Estamos perdidos, estamos todos perdidos. Eles reconheceram que eles tinham desafiado a Deus, que Deus havia dado um sinal inequívoco da sua escolha da tribo de Arão para ser a tribo sacerdotal. E eles reconhecem os seus pecados e admitem que eles estavam perdidos. Aqui não é dito essas palavras, mas a graça de Deus se manifesta aqui. Porque aquele povo pecador merecia mesmo era a morte, como nós também, pecadores, merecemos a morte. Mas Deus, pela sua graça, por meio de Cristo Jesus, nos perdoa, nos dá oportunidade, nos ensina, nos mostra a sua vontade. Verso 13. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Então eles ficaram assustados agora, reconhecendo que Deus estava presente e agindo para mostrar, evidentemente, a sua vontade. O que eu quero concluir com a leitura e aplicar a leitura deste capítulo é algo que eu já apontei na leitura do capítulo anterior. O cristão, fazendo a vontade de Deus, ele não precisa se autodefender, na maioria das vezes. Acredite, se alguém lhe calunia, lhe persegue, se opõe a você, faz algum obstáculo na sua vida, confie em Deus e entregue na mão do Senhor. Confie em Deus e entregue deixa Deus te defender. Uma coisa que eu ouvi uma palestra de um certo palestrante e eu tomei isso para mim. Eu tenho um propósito na minha vida, eu dou graças a Deus
porque eu já tenho 56, quase 57 anos. Eu nunca precisei processar ninguém na justiça. Nunca precisei processar ninguém na justiça. E espero nunca precisar processar quem quer que seja na justiça. Qualquer injustiça, perseguição, eu olho para trás, eu nunca enfrentei coisa assim muito grave que precisasse, que me passasse pela cabeça a possibilidade de levar na justiça. Mas se vier a acontecer alguma coisa, eu quero ter a sabedoria e a maturidade para confiar que Deus, entregar o julgamento a Deus e que Deus vai fazer justiça e mostrar quem tem razão e quem não tem. Nós não precisamos defender-nos a nós mesmos quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e somos perseguidos por isso ou sofremos oposição por isso. Esse exemplo aqui nos mostra que nós podemos confiar no nosso Deus para deixar claro quem nós verdadeiramente somos. Se você tem razão no que está fazendo, convicção, fé, não precisa provar nada para ninguém. Não precisa. Deixa que Deus prove e mostre quem realmente é o seu escolhido. Para qualquer coisa, para qualquer área da vida. Isso vale para qualquer área da vida. Deus escolhe pessoas e Ele mostra com muita evidência quem são os seus verdadeiros escolhidos. E aí, esse princípio. Não precisamos nos defender a nós mesmos quando estamos fazendo a vontade de Deus. Entrega para o Senhor, deixa com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Eu vou terminar esse texto lendo Romanos, se você quiser conferir. Romanos capítulo 12, olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12. Ele diz assim, deixa eu achar aqui, versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o verso 17. Eu estou lendo Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É isso aqui que eu estou falando. Se alguém está fazendo coisa errada, injustiça, violência, confia em Deus, porque Deus dará paga a cada um, segundo a maldade do seu coração. Versículo 20, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É uma maneira de fazer a consciência do outro ficar pesada. É quando ele lhe faz o mal e você retribui com o bem. Isso é o significado de fazer amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Verso 21 para fechar. Não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. O cristão vence o mal com o bem. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amados irmãos, nós vamos orar agora, mas antes de orar, peço, não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família, de amigos, de irmãos da igreja. Se você puder compartilhar, você estará ajudando a palavra de Deus a alcançar mais pessoas, tá certo? Comente aí nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre esse texto. Se há alguma coisa que lhe chamou a atenção, alguma experiência que você viveu, queira compartilhar conosco, faça isso nos comentários do vídeo, que isso ajuda o vídeo a ser impulsionado também. E se alguém está assistindo esse vídeo aqui por algum motivo pela primeira vez hoje, gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da palavra de Deus, está convidado a se inscrever no canal para todo dia ir lendo, acompanhando a leitura da palavra de Deus. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescentou e por tudo que nos permitiu realizar nesse dia. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas,
pela proteção com que o Senhor nos tem cercado e nos livrado de gente má, de acidentes, de doenças. Ó Deus, louvado seja o seu santo nome. Obrigado a Deus pelo novo dia, nova oportunidade, novas experiências, novos aprendizados. Ó Deus, como disse o salmista, este é o dia que o Senhor nosso Deus nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nesse dia. Que vivamos esse dia, ó Deus, de gratidão, de regozijo pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por poder ter esse tempo aqui, esse meio de comunicação para nos unir em torno da sua palavra, que alimenta o nosso espírito e quando ela nos exorta, ó Pai, que nenhum de nós busque vingança, que nós entreguemos nas mãos do Senhor, confiando que o Senhor fará justiça a cada um que é de acordo com as obras de cada um, e especialmente com a fé de cada um. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre a vida e o lado de cada um dos meus irmãos que ora comigo nesta hora. Abençoa os lares, as famílias, derrama abundantemente do seu Santo Espírito, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio no meio das famílias, para que haja harmonia nos lares, harmonia entre os casais, harmonia entre os pais e os filhos, harmonia entre os irmãos. Ó Deus maravilhoso, se algum lar está vivendo conflito, que o Senhor desfaça a obra maligna e estabeleça a sua paz em cada lar. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre aqueles que estão doentes, para curá-los, doenças do espírito, da alma e do corpo, doentes que estão doentes em casa, no hospital ou até na UTI, ou doentes que já esgotaram todos os recursos da medicina. Faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor quer usar os médicos e os medicamentos, dirija, Pai, faça a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Se alguém está desempregado, abre porta de emprego. Se alguém está endividado, dê soluções financeiras. Ó Deus, dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada servo do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre o seu povo que se chama pelo seu nome, que o seu povo se humilhe, ore, busque a sua face e converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Aviva a sua obra, aviva a sua igreja, aviva os pastores, evangelistas, missionários, os líderes em geral, para serem instrumentos de avivamento no meio da sua igreja. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. O livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor sobre o seu povo nos acompanhe por onde nós formos nesse dia, para que sejamos instrumentos para espalhar a bênção do Senhor na vida daqueles que cruzarem os nossos caminhos. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 4h30 estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da Palavra de Deus. Grande abraço a todos os meus irmãos.